E fala também sobre Luiz Henrique, o ex-jogador do Botafogo que está no Zenit, deve ser vendido na metade do ano, caberia no seu time do coração. Atualizar também sobre o Palmeiras pela 7ª vez consecutiva na final do Paulistão e confirmando a freguesia contra o São Paulo, que reclamou de novo da arbitragem. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e outras decisões pelo país. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixa eu trazer uma informação. Você tem total prioridade. Posso trazer uma informação dessa questão do Allianz Parque? Agora, por favor. Acabei de falar com uma fonte muito boa que estava garantido pelo Allianz Parque, né? Aí é W Torre, Soccer Grass e tal. Estava garantido o jogo no domingo. Estava garantido o jogo no domingo. Se o Palmeiras tivesse passado em primeiro no geral e fizesse a final domingo no Allianz Parque, o jogo estava garantido para o Allianz Parque. Esse martelo estava batido. A questão da dúvida se vai ser na quarta-feira no Allianz Parque ou não, depende muito de alguns fatores. Hoje, por exemplo, deu uma animada no pessoal porque amanhecemos aqui em São Paulo com sol e não com chuva. Sim. Então isso deu uma animada. Está garantido quarta-feira? Não. Como as partes trabalham? Palmeiras, W Torre, Soccer Grass e tal, como improvável quarta-feira. Tá. Mas vai ser feito um trabalho dia a dia, nas próximas horas serão fundamentais para essa tomada de decisão. Vamos colocar as imagens aí, o Galindo, só pra gente... o Hernan tá falando. As imagens do gramado do Allianz Parque. Então, Hernan, a informação que você tem é que deu uma animada, então. Hein? Domingo estava garantido, Tá. se o jogo fosse lá, se o Palmeiras passasse em primeiro e fizesse a final em casa, garantidaço o Allianz Parque. Como o Novo Horizontino acabou tendo a melhor campanha e vai decidir seu mando de campo, né, seu estádio, seus domínios, o jogo primeiro é mando do Palmeiras. E aí você tem o tempo um pouco mais curto para entregar o Allianz Parque. Então, assim, muita gente trata como improvável. Tá. Tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do Soccer Grass, Allianz Parque, W Torre e tal. Mas, repito, os caras estão trabalhando dia e noite, 3 períodos para entregar o gramado. O fato da gente ter amanhecido aqui em São Paulo sem chuva, com sol e tal, deu uma animada. Então, as próximas horas, a gente está aqui na nossa live que começa todos os dias na ESPN Brasil, no YouTube da ESPN Brasil às 9 da manhã. Estou trazendo essa informação agora aqui às 9 da manhã, que as próximas horas serão importantes e fundamentais para a tomada dessa decisão. Um outro bastidor. Leila Pereira ontem nos camarotes da Arena Crefisa Barueri estava empolgada com a possibilidade de quarta-feira. De ser no Allianz Parque. Isso, conversas entre quem estava lá no camarote, Perfeito. Convidados e tal. Maurício Gagliotti, ex-presidente multicampeão, estava lá Estava ontem. passando toda hora na zona mista. Ele está sempre com o grupo em momentos decisivos, vai ao vestiário, e ontem estava lá na Arena Crefisa Barueri. Então, o papo ontem entre os cartolas e a alta cúpula do Palmeiras era, olha, temos uma chance boa de jogar no Allianz Parque quarta-feira, hein? Isso pós-classificação, obviamente. Então, assim, vamos lá. Cravar? Não vamos cravar. Sim. Não vamos cravar. Mas existe um movimento para que o jogo seja lá sim. Ó, tem muita gente aqui no chat mandando aqui. Por exemplo, um palmeirense, o Emanuel Luiz. Palmeiras tem que jogar em Barueri. Alguns criticando o gramado, o sintético do Palmeiras, né? Tipo, Lucas Timão criticando. Meio óbvio. Ó, e aí o Eu Sou Fernando Fernandes mandou: o Palmeiras é o time do improvável. Dito isso, quarta é no Allianz. André Hernan, complementando o que você trouxe aqui, me passaram também que era improvável, né? Trabalham com essa questão do otimismo, dessa intenção de jogar quarta, mas é improvável. E até eu ouvi nos bastidores ali, eu estava ontem na Arena Crefisa Barueri, e me passaram que eles não querem acelerar o processo ou queimar largada, assim, sabe? No sentido, por exemplo, tá bom, vamos correr para jogar quarta-feira no Allianz. E aí o gramado não tá 100% pronto, e aí criticam, sabe? Vira aquela discussão sobre grama sintética, que já é criticado o gramado do Palmeiras, e aí o Palmeiras não quer dar mais munição para essas críticas. Então o Palmeiras não quer queimar etapas, entendeu? E outra coisa também, tem a temporada inteira,
né? Você tem uma temporada toda, você tem jogos do Brasileiro, você tem Copa do Brasil daqui a pouco, você tem a Libertadores, né? Fase de grupos da Libertadores. Então você tem toda uma temporada para jogar em casa. Sim. Né? E a tecnologia que está sendo instalada nesse gramado, a gente tem as imagens aí, a gente pode rodar de novo aí o Galindo se quiser rodar, é uma tecnologia, o que tem de melhor hoje em piso sintético para futebol. Sim. Né? E tem também uma questão importante da gente citar, que dentro desse tempo tem que ter toda a documentação, aval da FIFA e tal. Isso daria, pelo que eu entendi, daria para fazer, porque você entrega o gramado, os caras fazem a inspeção não é demorada. Mas assim, há um receio evidente, por isso que o Palmeiras e a própria W Torre também, ou a Soccer Grass, enfim, a empresa, todos eles tratam como improvável, porque existem esses fatores que envolvem também. Tipo assim, você vai entregar um trabalho que é o melhor, o produto, que é o melhor hoje que tem, é o top hoje quando você fala de gramado sintético no futebol mundial, o Palmeiras está levando para o Allianz Parque, de repente você vai, como você falou, queimar uma largada ali e o negócio ficar, entre aspas, feito às pressas, Sim. correndo e tal, e aí você acaba tendo que refazer um trabalho, então isso também atrasaria muito mais do que ajudaria. E Barueri é um campo, como todo mundo fala. O próprio Abel fala, é um campo legal, é um gramado novo também. A questão, para mim, de Barueri é um estádio bacana, pra você assistir o jogo e tal. Ontem tinham quase 30 mil pessoas, bateu recorde de público e tal. Mas assim, nada como você tá na sua casa. Concordo. A casa do Palmeiras é o Allianz Parque, né? O Parque Antártica, ali o Jardim, quando era Jardim Suspenso, ali os corredores, os arredores ali Caraibas, né? Hoje é a Palestra Itália, os bares ali, a Savoia, a Mancha Verde. Então assim, aquilo ali é Palmeiras, aquilo ali respira o Palmeiras. Ser palmeirense, comemorar um título, né? Ou disputar um título na sua casa você estar naquele ambiente onde você tem os bares, tem o Xixo ali, onde todos os palmeirenses vão. Então, assim, é diferente. Não dá para comparar o ambiente do que é o Allianz Parque do que é a Arena Crefisa lá da Barueri. Mas, assim, obviamente é um estádio que acolhe muito bem e acolheria muito bem uma final, por que não? Totalmente. Temos muitos bastidores dessa decisão, dessa semifinal e da final. O cardápio hoje tá recheado, né, Hernan? Temos informações sobre Santos, Fluminense, futuro de Felipe Coutinho, nome aqui, né? Bruno Andrade, Flamengo e tem mercado do Palmeiras aqui, porque perguntaram de mercado do Palmeiras, foi o Eric Rosnier, não tô entendendo esse nome aqui, né? Bruno Andrade, tem alguma informação de mercado do Palmeiras? Daqui a pouco a gente vai falar de Nino. Mas Bruno Andrade, quando a gente fala de mercado do Palmeiras, o que temos aqui, eu, você, o André Hernan, é a questão do Nino, né? Aquilo que a gente tem dito, escrito, publicado sobre o Nino. O Zenit já definiu o valor de venda dele. Aliás, trouxemos na sexta-feira que o Nino não é o único jogador que o Zenit vai colocar no mercado ao término da temporada, especialmente se for campeão russo. A prioridade total é ser campeão na Rússia e depois até negociar, eu não diria os principais jogadores, mas jogadores importantes. No caso, o Nino, o Luiz Henrique, o Wendel volante, que tempos atrás teve praticamente fechado ali com o Botafogo e permaneceu. Esse deve ir para a Itália. O Luiz Henrique tem muito mercado no Brasil, também na Europa. O Nino tem muito mercado no Brasil, Fluminense e Palmeiras. Mas passo a bola para vocês e reforço aquilo que a gente tem escrito, dito e publicado frequentemente, que o Palmeiras não desistiu. O Palmeiras continua em cima e está disposto a abrir os cofres pelo Nino no mercado do meio do ano, com a aprovação do jogador. Importante dizer, o Nino está ciente claramente dessas movimentações do Palmeiras. Eu vou abrir aspas aqui para uma fonte sobre essa apuração de Nino e a fonte é bem assim, firme nas convicções. E é o seguinte, o Zenit não vai negociar, como te falei, porque a pessoa já vem me dando essa informação. E aí ele diz assim, conversamos com o Zenit hoje e a posição não mudou, segue igual. Conversa, né, de quem está ali próximo dessa negociação com o Zenit.
Zenit, mudou alguma coisa? Mudou alguma condição? O Zenit respondeu, não mudou nada. Não tem acordo de venda com o jogador, né? Não tem esse acordo de venda com o atleta, com o próprio Zenit. Isso vai fazer sentido, ou como bem disse o Bruno, o Zenit vai colocar o Nino no mercado no final da temporada, mais pro final da temporada. O que é o final da temporada? O final da temporada europeia, que é agora no meio do ano, antes do começo da Copa do Mundo. Então, esse é o panorama. Do lado do jogador existe sim ele tem essa consciência de que o Palmeiras quer e que o Palmeiras pode apresentar uma proposta, e o Palmeiras e o staff do Nino têm um caminho já percorrido em relação à proposta, em relação a tudo que envolve valores, premiações, luvas e tudo mais. Então tem um caminho pronto. O que o Palmeiras quer fazer nessa questão do Nino e que ainda não tem uma resposta do Zenit, porque é o que a minha fonte acabou de dizer. Ontem foi conversado com o Zenit sobre alguma mudança e o Zenit disse que não então mudou nada. Nova conversa. Não, mas não é então, é que a gente não pode falar que mandar um WhatsApp ou fazer uma videochamada é uma reunião. Porque a gente às vezes fica muito nessa coisa uma atualização. Uma atualização. Não teve nenhuma mudança do panorama. E é importante também a gente falar que o Palmeiras tem o quê? O desejo de fazer essa operação toda até maio. Por que maio? Porque aí o jogador, você já consegue ter a certeza que você vai ter o jogador antes da parada para a Copa do Mundo. Em maio, né, me disseram lá nos bastidores do Palmeiras que até maio já está resolvido o Campeonato Russo. Porque assim, o que o Zenit não quer abrir mão é dos seus titulares nesse final de temporada, quando o time disputa o título. Então é isso que está acontecendo. E o Palmeiras quer até maio. Só que é importante a gente falar também que Fluminense não está morto nesta peleia, vamos dizer assim. Tá. O Fluminense segue de olho e o Fluminense quer entrar na briga pelo Nino. Então o Palmeiras sabe que tem a concorrência do Fluminense, como teve pelo Ares tempos atrás. O Zenit não está fazendo negócio com ninguém agora, deve fazer agora no meio do ano porque coloca o jogador no mercado, e o staff do jogador não tem assim uma conversa alinhada com o Palmeiras no sentido, a proposta vai ser isso, vai ser entre 10 e 15, luvas e tal, e o staff do Nino também sabe do desejo gigantesco que o Fluminense tem em trazer o jogador de volta que foi campeão da Libertadores. E o Nino tá lá esperando para ver qual que é o melhor para ele também, decidir junto com a família. Oi, Bruno Horário, pode falar. Não, só para completar e, enfim, complementar a informação do Hernan, enfim, semana passada conversei também com uma pessoa que tem feito praticamente todos os últimos negócios ou intermediado os negócios no Zenit, até para reforçar em relação a valores. Vou falar do Wendel, vou falar do Luiz Henrique, mas também subscrevo aquilo que disse o Hernan. O Nino hoje é jogador para o Zenit, hoje, né? Veremos depois para o fim da temporada no caso, mas hoje é entre 10 e 12 milhões de euros, o Wendel 25 milhões de euros, o Luiz Henrique entre 40 e 50. E é curioso que na semana passada, quando passaram a informação que, olha, abre o olho que o Zenit talvez venha negociar o Luiz Henrique no meio do ano. Eu tinha a impressão, a minha interpretação era de que o Luiz Henrique era indiscutível, titular absoluto. E essa pessoa disse não, o John chegou e talvez brigue por espaço com o Luiz Henrique. Indiscutível mesmo são dois jogadores, o Wendel, que é dos principais jogadores da Liga Russa, e o valor dele de 25 milhões de euros não é só o valor de mercado, é a multa rescisória dele. Para ele permanecer mais um ano no Zenit, o Zenit desceu a multa rescisória dele, por isso que o preço é, entre aspas, aí apetecível para muitos clubes do futebol europeu. E no caso do Luiz Henrique, eles explicaram que ele não é indiscutível, primeiro porque, como eu disse, o John chegou, e para minha surpresa, eu não acompanho o futebol russo, vou ser muito sincero, mas que o jogador do Zenit hoje é o Pedrinho. Esse para eles é fundamental. Então o Zenit vai mexer bastante no mercado do meio do ano, entre eles o Nino, como vocês têm falado aí desde o começo da live. Deixa eu medir a força da torcida alviverde aqui na nossa live, porque estamos com 547 likes. Eu vou
trazer um pouco mais aqui da minha visão, tá? E eu concordo muito com uma visão interna do São Paulo, que é a seguinte: São Paulo jogou muito mal. São Paulo deu de presente o primeiro tempo para o Palmeiras. Deu de presente um gol aos 8 minutos, 7 minutos e tal. Mas, aí a gente coloca uma questão que é importante. O jogo estava 1-0 quando não é marcado o pênalti, né, pela Daiane Muniz, do Gustavo Gomes, que abre o braço e tal. Tem muita gente que fala assim, ele está recolhendo, é a FIFA, é a International Board e tal. No Brasil, como foi muito certeira a Renata Ruel, aqui na ESPN, no Brasil esse pênalti é totalmente marcável. E ele tem vários episódios em que você marca o pênalti. E ela não vai ao VAR. Tem uma leitura labial ali que dá para fazer perfeitamente. Ela fala para o Caleri, eu vi o lance, não precisa, eu vi o lance, que o Caleri justifica. Pô, você não vai no VAR, não precisa, eu vi o lance. Então, assim, as comissões de arbitragens, a arbitragem num geral, mundial, ela tem uma orientação que tem que ser respeitada a decisão de campo. Ali, para mim, ficou muito claro, e eu estou apurando, tentando entender o que aconteceu, já mandei várias mensagens para cartolas, arbitragem, federação e tal, para tentar entender qual é o posicionamento da comissão de arbitragem em relação a esses lances. Mas no meu entendimento, foi ali colocado o quê? Uma decisão de campo da Daiane. Só que faltou para mim a comunicação entre os árbitros, dizendo, olha, tem uma imagem clara aqui. A imagem da TV de São Paulo, ela destrói qualquer argumento. Não pega na barriga. Não, o argumento de pega na barriga, pega no joelho e depois vai para a mão, ficou muito mais uma discussão clubista no Twitter e nas redes sociais do que propriamente algo que vá para frente. Mas assim, a imagem da TV de São Paulo, ela é uma imagem muito clara. E ali você tinha que, no mínimo, como disse o Rui Costa, se você fosse 70 vezes ao VAR olhar a imagem, talvez nas 70 vezes você ia dizer, não, foi pênalti. Concordo. Então, assim, o São Paulo, para mim, jogou muito mal, entregou o primeiro tempo para os caras, mas acho que não dá para virar as costas para esse lance quando estava 1-1, que poderia mudar o panorama do jogo. Vamos entrar, vamos... Hora de informação importante, Luiz Henrique, atacante da seleção brasileira e ex-jogador do Botafogo, deve ser negociado pelo Zenit na metade do ano. A verdade é que o investimento de 33 milhões de euros feito pelo Zenit para a compra do atleta junto ao Botafogo até aqui não se justificou. Não dá para dizer que o Luiz Henrique está brilhando por lá. Pelo contrário, são 18 jogos, 3 gols e 2 assistências. Um detalhe importante, os 2 dos 3 gols marcados foram nas 2 últimas partidas, uma delas em que ele sai do banco de reservas. O Luiz Henrique, na penúltima partida do Zenit, faz o gol e acaba sendo substituído no início do segundo tempo. Ele começa o último jogo na condição de reserva, entra no finalzinho para marcar o gol da vitória contra o Baltica. A chegada, por exemplo, de John, contratado do Red Bull Bragantino, diminuiu um pouquinho do espaço do Luiz Henrique. E hoje, os principais brasileiros do time são o Wendel, que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, entre eles Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, o John, que acabou de ser contratado, e em especial o Pedrinho, jogador formado na base do Corinthians. Não confunda o Pedrinho que jogou no Atlético. Me refiro ao Pedro, que foi negociado com o Zenit naquela transferência que trouxe o Yuri Alberto para o Parque São Jorge. Importante registrar que são vários os brasileiros que atuam no Zenit. Nessa última partida contra o Baltica que eu citei, foram 7 brasileiros em campo, 6 titulares e o Luiz Henrique quem entrou no decorrer da partida. A tendência é que o Luiz Henrique e o Nino sejam vendidos na metade do ano, mas não esperem por fáceis negociações ou por valores baixos. O Zenit costuma dificultar até transferências de atletas em baixa, como foi o caso do Gerson para o Cruzeiro. E o Palmeiras é finalista do Campeonato Paulista pela 7ª vez consecutiva. Na noite desse domingo venceu o São Paulo por 2-1, chegou a abrir 2-0, levou o gol do 2-1 e se classificou para a decisão. São 11 jogos sem derrota para o grande rival. Palmeiras que terá na decisão o Novo Horizontino, partida de ida na casa do Palmeiras, partida de volta em Novo Horizonte. Jogo de ida na quarta, jogo de volta no domingo. Novo Horizontino joga a segunda e decisiva partida em casa por ter melhor campanha. Palmeiras e Novo Horizontino terminaram a semifinal com 22 pontos cada, mas o saldo de gols do Novo Horizontino é melhor.
Importante registrar que nesses 11 jogos sem perder do Palmeiras para o São Paulo são 7 vitórias e 4 empates, sendo 5 vitórias consecutivas. Você deve estar se perguntando, Nicola, onde é que vai ser o jogo de ida na quarta-feira? Houve enorme esforço da Soccer Grass e também da W Torre para que o estádio do Allianz Parque esteja à disposição. Se o jogo do Palmeiras fosse domingo, como mandante, daria para cravar que o Allianz Parque receberia a partida. Definição precisa acontecer nesta segunda-feira, durante reunião no Conselho Técnico da Federação Paulista. E o mais natural é que o jogo seja mantido para a Arena Barueri, tudo para que não se corra risco de acelerar o processo de retorno do Palmeiras a seu estádio sem que o gramado esteja em condições. Não podemos nos esquecer que a presidente Leila Pereira, que arrendou a Arena Barueri, também não vê com maus olhos o fato de jogar uma decisão no estádio dela e não no estádio do Palmeiras. Você acha o Palmeiras quanto favorito diante do Novo Horizontino? De 0 a 100, já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Já a minha Lusa fará reunião nessa terça-feira com o Zé Vitor, meu atacante que se destacou durante o Campeonato Paulista, jogador pertence ao Maringá e vai dar preferência para times das séries A e B ao longo do restante da temporada. A tendência é que o Zé Vitor não permaneça da Lusa para jogar a 4ª divisão.